Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta. Boa tarde a todos. Hoje nós resolvemos falar sobre a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Esse mês de maio a gente tem que falar um pouco, é chamado maio roxo, para falar sobre essas doenças inflamatórias intestinais. São doenças sérias, complexas e que podem trazer um dano bem grande ao portador, Então essa campanha chamada Maio Roxo é para conscientizar a população sobre a importância dessas doenças inflamatórias intestinais e trazer ao conhecimento de mais pessoas duas doenças que ainda são pouco conhecidas, mas que vem aumentando a incidência e prevalência ao longo das últimas décadas. O início da doença é mais frequente em pessoas jovens, da segunda e terceira década de vida. Existe um segundo pico de incidência ao redor da sexta década de vida. O termo doença inflamatória intestinal refere-se a duas doenças básicas, a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. São doenças que causam inflamação crônica no intestino. Crônica. São consideradas doenças autoimunes, que é quando a alteração do sistema imunológico faz com que tecidos do próprio organismo sejam atacados pelas células de defesa, causando inflamação naquela região. Então elas são consideradas doenças autoimunes. O próprio organismo produz anticorpos para combater bactérias, vírus, e outros agentes, mas ele erra o alvo e vai para o intestino, ataca o intestino, causando uma doença inflamatória. Então uma doença autoimune. E essas células do intestino, essas células vão atacar as células intestinais, causando a inflamação daquela região. Não existe uma causa única para essas doenças inflamatórias intestinais. Sabe-se que o início da doença se dá a partir de uma interação entre as características genéticas e o conjunto o chamado microbioma, conjunto de micro-organismos presente no nosso corpo, mantendo uma relação simbiótica com o hospedeiro. Que nós temos uma microbiota no nosso organismo que tem uma relação simbiótica. Muitos desses agentes são agentes benéficos, Mas quando tem uma alteração do sistema imunológico, aí eles podem se tornar agressivos, Existem fatores também externos, por exemplo, a alimentação. A gente sabe que essa alimentação essas alimentação de fast food são terríveis. Já falamos sobre isso aqui. O processo de urbanização, industrialização, trouxe esse tipo de alimentação rápida, Come rapidinho, como um sanduíche ali, que está cheio de coisas, de somatórios ali que não são bons para o intestino muitas vezes. O uso de antibióticos e outros medicamentos também pode desequilibrar essa flora, causando distúrbios, Então, ou seja, não basta ter uma predisposição genética. É preciso ocorrer uma interação dessa predisposição com algum outro fator que irá desencadear a doença. Os fatores externos, e o microbioma, como a gente fala, tem um papel importante no desenvolvimento da doença de Crohn e da retocolite ulcerativa. Observou-se um aumento importante do número de casos de doença inflamatória intestinal após o início da industrialização e a urbanização e após a descoberta dos antibióticos, Porque aconteceram muitos distúrbios de flora intestinal. Às vezes você toma um antibiótico, distúrbio de flora intestinal, a flora está equilibradinha. Você toma antibiótico muito tempo, você pode descobrir de repente, pode aparecer de repente um distúrbio daquela flora, E aquela bactéria que estava ali equilibradinha se tornar agressiva. Existem algumas diferenças entre as duas doenças. A retocolite e a doença de Crohn são muito parecidas, mas tem algumas diferenças. A principal diferença é que a doença de Crohn pode acometer qualquer parte do trato gastrointestinal, ou seja, da boca até o ânus. Já a retocolite ulcerativa acomete só o intestino grosso. Outra diferença entre elas é que a doença de Crohn normalmente causa inflamação até as camadas mais profundas do intestino, enquanto a retocolite ulcerativa é uma inflamação mais superficial. Então a doença de Crohn pode inflamar toda
a parede do intestino. A retocolite é uma inflamação mais da mucosa, da parte superficial. A gente sabe que dor abdominal e diarreia são os sintomas mais frequentes dessas doenças. Os sintomas dependem principalmente de qual segmento do intestino está inflamado e da gravidade da inflamação. Os principais sintomas são diarreia, como eu falei, dor, muita dor no abdômen, distensão, o abdômen fica distendido, às vezes com sangramento nas fezes, aquela urgência dolorosa para evacuar, né? Evacuação com dor, né? Às vezes com muco, com sangue, abscessos e fístulas anais são muito comuns, emagrecimento, que a pessoa vai indo, emagrece e começa a ficar fraco, começa a perder peso, começa a enfraquecer. Os sintomas podem ser intermitentes e ocorrer em períodos até longos sem sintomas entre as crises. A pessoa às vezes passa um tempo longo, 1 ano sem crise, de repente volta os sintomas da retocolite ou da doença de Crohn. Então é importante ficar atento às modificações do funcionamento do intestino. Diarreia frequente, sem outro sintoma grave, principalmente em pessoas jovens, não pode ser ignorado. Às vezes a pessoa falou que tem diarreia sempre, a diarreia não melhora. É conveniente investigar essas doenças, né? Existem manifestações também fora do intestino, nas articulações, por exemplo, artrite, na pele, né? Dermatite, no olho, né? Uveíte, no fígado e no sangue. Então essa doença é uma doença sistêmica. As mais frequentes são manifestações articulares, com dor e inflamação nas articulações, que inclusive pode ocorrer antes das manifestações intestinais, né? Na maioria dos casos, as manifestações intestinais têm relação com a atividade da doença no intestino, ou seja, quando controlamos a inflamação no intestino, os sintomas intestinais desaparecem. Quer dizer, as inflamações e as artrites acabam desaparecendo. O tratamento inicial é com medicamento na maioria dos casos, né? Os protocolos de tratamento são um pouco diferentes para as duas doenças. O tipo de medicamento utilizado depende também da localização e da extensão da doença no intestino acometido e da gravidade da inflamação. Importante ressaltar que quase todos os casos necessitam de tratamento de manutenção com algum medicamento para quase a vida toda, que é uma doença crônica autoimune. A suspensão dos medicamentos pode ser feita em casos selecionados pelo médico com acompanhamento, né, que deve ser rigoroso. Então, nunca deve suspender, que a gente vê no caso do consultório, paciente que suspende, tomando remédio há tanto tempo para retocolite ou doença de Crohn, suspende o remédio sem falar com o médico. Não pode fazer isso, porque às vezes melhorou os sintomas, a inflamação volta depois e pode vir até vários meses ou anos sem sintomas, mas pode voltar. Uma inflamação é atividade que é um risco para a pessoa, né? Quanto mais tempo a inflamação fica presente, mesmo que não esteja causando sintomas, mais os riscos de complicações. Por isso é importante o diagnóstico no início da doença. São usados para o tratamento imunossupressores, né, para diminuir a atuação do sistema imune, anti-inflamatórios e agentes biológicos. E tem casos que até a cirurgia, por exemplo, na doença de Crohn, pode ser necessário a cirurgia quando o intestino é obstruído. Mesmo da retocolite ulcerativa, quando há uma agressão muito grave, pode ser necessário também uma retirada do colo, né? Casos mais graves ou com complicações, podem necessitar de cirurgia sim, né? Na doença de Crohn, o risco de precisar de mais de um procedimento cirúrgico ao longo da vida é maior do que na retocolite, porque a doença de Crohn pega desde a boca até o ânus, né? Ela é segmentada e às vezes deixa trechos normais do intestino sem acometimento. Isso não quer dizer que a doença de Crohn é mais grave. Existem casos leves de doença de Crohn e casos graves de retocolite ulcerativa. É importante também fazer o acompanhamento regular com o especialista para evitar e poder controlar essa inflamação. Esse acompanhamento é feito através de avaliações clínicas, nas consultas e através de exames laboratoriais, principalmente exame de PCR, dosagem de calprotectina fecal, exames de imagem como tomografia computadorizada, exame endoscópico como colonoscopia. Isso é fundamental, né? Então vai fazer o diagnóstico, localizar a lesão, ver onde é que tem que ser a intervenção, até fazer biópsia para diagnosticar o quadro. São utilizados eventualmente para confirmar a cicatrização da mucosa, por exemplo, durante o tratamento do intestino, ou quando há suspeita de complicações. Você está tratando o paciente, ele piorou,
Então, vamos fazer uma colonoscopia de novo para ver, ou endoscopia digestiva alta, ou o que for necessário. Então, sobre retolite e doença de Crohn, era isso que eu tinha para o programa de hoje. Muito boa tarde e até a próxima quarta-feira. Plantão Médico. Participe enviando sua pergunta sobre saúde através do nosso WhatsApp 3399129